Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Eu adoro live de manhã para poder falar esse bom dia, gente. Como vocês estão? Sejam bem-vindos. Vamos junto, vamos conversar um pouquinho. Bora bater papo. Bora trazer mais algum conteúdo que de alguma maneira nos ajude, né, a ser melhor ainda nesse lugar de mãe, nesse lugar de pai, nesse lugar de adulto que vive e convive com crianças. Hoje nós vamos falar sobre um tema super especial, que é de crianças com o seu próprio jeitinho diferente de ser. E hoje eu tenho uma convidada muito querida, muito linda, e que eu tô tendo a honra de conviver mais de perto, de trabalhar mais junto, que é a Karen Bussacarini, querida. Vamos ver se ela já está aqui para compartilhar este momento comigo. É, muito bom. Tá aqui, ó, tá aqui. A gente tinha tantas coisas, tantas possibilidades para conversar, sabe, gente? A pessoa que já foi nômade, viveu em viagem com a família, outro negócio que eu fiquei com vontade de conversar. Então, assim, eu já começo dizendo, cara, que não vai ser a primeira, viu? Tá me Bom ouvindo? dia. Tudo pra mim? Tô te ouvindo, você me ouve? Dando fone, Foi? ouvindo você. Me ouve? Agora sim. Ah, muito bom. Eu estava aqui contando para o povo que a gente tem vários assuntos que me interessaram, assim, sabe? Eu estava falando que nós vamos falar desse assunto, né, das crianças com seus jeitinhos especiais de ser, mas que você também já foi nômade com a família, já viajou para lá e para cá, e que eu fiquei morrendo de vontade de conversar sobre isso também. Então já abri a live dizendo que é bem provável que não seja a única essa nossa live, viu? Ah! Tá bom, com certeza. Eu mandei as sugestões para a equipe da Isa Minatel, da qual eu faço parte. Eu estava aqui E contando pro povo, porque eu estou tendo a chance de fazer live com uma pessoa com a qual eu tenho convivido bem de perto, trabalhado junto. Que legal isso, né? Que coisa boa. eu mandei as sugestões de tema e aí a Aninha me respondeu, quero todas. Aham, Então, eu também. ótimo. Coisa Um boa, que prazer coisa estar boa. aqui. É tipo sentar no café da manhã da Ana Maria Braga. A gente ouve todo dia. Bom dia! Muito legal participar. Obrigada pelo Maravilhoso, convite. querida. Muito bom. Eu que agradeço. Dentro de tantas coisas que eu tenho te pedido e convidado a fazer, você aceitou essa também, né? É um Muito prazer. bom, Cá. Muito bom. Bom, se apresenta um pouquinho para as pessoas que ainda não te conhecem. Você também é influenciadora, então provavelmente tem um monte de gente aqui que já te conhece também, né? Então, mas eventualmente alguém ainda não conhece. Conta aí pro pessoal. Quem é você? Tá certo. Eu sou a Karen, a antiga mamãe de casa, que há 8 anos atrás deixou o mundo corporativo para me dedicar à maternidade. E aí eu entrei nesse mundo de que nem existia influencer ainda, né? 8 anos atrás, era blogueira. E eu entrei nesse Uhum. mundo então de blogueiras e comecei a escrever sobre a minha maternidade, a forma como eu encarava o mundo, e foi muito rápido a recepção das pessoas porque eu mostrava a vida real, sem aquela fantasia toda que na época. Hoje tem muita gente falando de vida real, ainda bem, mas há 8 anos atrás era muito maquiado, né? Muito. é, a maternidade era tudo muito lindo. Romantizado, né? Isso. Romantizado, né? Aquele glamour de ser mãe. Exato. E aí comecei a escrever sobre meu filho, Gustavo, hoje de 8 anos. E na sequência tive a Rafinha, que hoje tem 5. E há 2 anos atrás eu decidi com o meu marido largar tudo, vender tudo e ir embora para o mundo, ser nômade. Uau! Então, com duas crianças pequenininhas, a gente saiu do Brasil em outubro. Em janeiro começou a pandemia, que não estava nos nossos planos, acho que nem de ninguém, né? Mas, assim, entre muitos medos, dúvidas, e a gente decidiu continuar nossa jornada e não nos arrependemos, porque, apesar de muitas dificuldades, por questões do vírus, medos e inseguranças, a gente conseguiu fazer aí uma volta ao mundo
Em um ano, moramos em 7 países, aplicando homeschooling, Que trabalhando todos os legal. dias, às vezes às noites, porque quando a gente estava do outro lado do mundo, no Brasil era de dia. Então, Uhum, a gente uhum. teve essa aventura aí, e agora faz um ano que a gente está no Brasil, esperando essa loucura toda passar. Enquanto não passa, a gente vai aqui trabalhando e aprendendo mais, e ensinando mais, e é isso. Essa sou Que eu. legal. Que legal. O que que você fazia no mundo corporativo, cara? Fiquei Eu sou curiosa agora, você formada em também. arquitetura Você e é eu trabalhava. O arquiteta, meu, olha só, nem é, sabia disso. Pois é, e o meu Que último legal. trabalho foi com visual merchandising. Eu fazia projetos para dentro de lojas de shoppings, para LG, aquela que fabrica televisão, celular, né? Então, Aham, os aham. espaços de experiência era eu que projetava dentro de fast Que shop, legal. de é, Que era isso. legal, que legal. Show de E bola. hoje eu trabalho com design, né? Migrei um Uhum, pouquinho para uhum, conseguir atender esse home office e uhum. fazendo parte também da sua equipe. Então, é isso. Essas artes bonitas que o povo vê aí, os resumos do desafio, essas coisas bonitas, animações. Aí, gente, agora vocês estão descobrindo quem está por trás dessa parte toda, né? Muito legal, Ká. Trazendo muito mais qualidade para minha entrega. Sou muito grata. Não. Amore, conta um pouquinho então sobre o nosso tema, né? Por que que a gente escolheu esse tema? Que você considera especial na sua criança, né? Essa que a gente vai conversar hoje. É, todas são, né? Uhum, Todas sim. são, né? Conta um pouquinho aí, introduz o tema pra gente. Sim. Bom, o Gustavo, quando ele tinha um aninho, mais ou menos, a gente percebeu que ele era meio fora da caixinha. Não, ele não era, não se comportava igual às outras crianças. Ele tinha curiosidades que outras crianças não tinham. Ele tinha alguns focos que outras crianças não tinham. Então, ele passava muito mais tempo fazendo determinadas brincadeiras. Então, como é que é, gente? Quebra-cabeça, Uhum. esses jogos assim que uma criança de um ano não se interessa tanto, né? Em um E ano ele montava quebra-cabeça? sim, com um ano. Com Caraca. 3 ele já montava de 200 peças. Caraca! Uau! E isso, assim, isso era uma das coisas, mas ele tinha alguns comportamentos que a gente não entendia muito bem porque que ele funcionava desse jeito e a criança do vizinho funcionava de outro jeito, né? Especialmente, ele era o primeiro filho, filho único, a primeira criança da família, então, pra gente tudo era muito novo, não tinha muito com o que comparar. E a gente Não tinha comparava muita com as crianças referência, né? a gente comparava com as crianças do parquinho, com as crianças da igreja. E ele tinha alguns comportamentos, assim, ele não tolerava muitos barulhos altos, ele se irritava fácil com lugares muito cheios, ele não conseguia entender o que era não. Assim, a gente falava, filho, não pode pisar na grama, tem uma plaquinha escrita ali. Ele não queria saber. Se ele tivesse vontade, ele ia lá e pisava. Ao mesmo tempo, ele era uma criança muito doce, muito boazinha. Então, não era aquela criança difícil de lidar. Ele era difícil de Uhum, lidar, ele era difícil de se encaixar na sociedade. Eu sentia isso, assim. uhum, E isso foi uhum, uma coisa que eu comecei a entrar em crise para mim, porque eu falava, por que meu filho é tão diferente? E eu uhum, queria achar um nome, achar alguma coisa, e não tinha nada, não tinha nome. Tanto que eu sempre uhum, falo que hoje eu chamo de jeitinho Gustavo de ser, e que tem muitos jeitinhos de ser por aí hoje em dia, porque uhum, as pessoas, conforme eu ia falando dos comportamentos e das minhas dificuldades, as pessoas iam se é, identificando. Eu tenho um uhum, jeitinho Gustavo de ser em casa, eu tenho um jeitinho Pedro de ser, e uhum, então esse era o meu cenário, assim, eu me sentia um pouco um peixe fora d'água porque eu não conseguia lidar muito bem com meu filho era diferente da maioria das crianças, não era aquela criança uhum, que ficava sentadinha na igreja para ouvir a historinha, é, e eu achava que tinha alguma coisa de errado com ele, porque as pessoas também me uhum. olhavam, né, e, tipo, com aquela cara assim, você não consegue controlar seu filho? Você que é a mãe dessa criança? Exato, falta limites, você tá mimando demais, né? Uhum, uhum. Então, E esse aí, era o cenário que eu assim, me encontrava. e nesse contexto, Cá, o que que você fez? Você achou que poderia ter alguma questão neurológica, alguma questão? Você foi buscar exames? Você foi atrás de profissionais? O que que você fez nesse, né, percebendo que tinha alguma coisa que não era padrão, vamos dizer assim, né? Como que você lidou com isso?
nos primeiros 3 anos, Isa, eu achava que esse era o jeitinho dele, que não tinha nada de errado. Só que Uhum. eu criava uma criança muito livre, uma criança que se quisesse colocar o dedo na tomada, eu ia falar, lá dentro vai machucar. Eu poderia até desligar a chave e falar assim, lá dentro vai machucar. Tipo, quer pôr seu dedinho aí? Eu lembro de uma vez que eu postei uma foto dele dentro da máquina de lavar louça. A máquina estava aberta, eu estava colocando a louça lá e ele já tinha uns 9, 10 meses, já estava andando pela casa e ele entrou e ele queria lá ver como é que funcionava. Lá dentro tem um negócio que gira água assim, ele ficava com o dedinho lá. E aí alguém falou assim, nossa, você é permissiva demais. Eu jamais deixaria meu filho entrar dentro de um eletrodoméstico. E aí isso me fazia pensar assim, será que eu sou permissiva demais? Por isso que ele é desse jeito? Mas eu achava que eu só deixava ele explorar. O que não fosse risco de vida, eu deixava ele fazer. Eu ficava pensando, por que uma criança não pode pisar na grama? Ok, a gente adulto entende por quê. Mas é grama, é gostoso, por que ele não pode ir lá e pisar, né? Então eu não limitava essas explorações sensoriais, essas descobertas dele. E eu achava que fosse por isso. Quando ele tinha uns 3 anos e pouquinho, quando ele já tinha uma irmãzinha, a gente começou a perceber, a irmãzinha lá com uns 9, 10 meses, já começou a perceber que tinha uma diferença muito grande entre ela e ele. E aí eu Uhum. falei assim, tem alguma coisa aí, mas não sabia o que que era. Uma amiga me falou que poderia ser alguma coisa sensorial, me indicou uma terapeuta ocupacional, a gente foi na terapeuta, fizemos as análises, ele realmente apresentava algumas discrepâncias sensoriais importantes. Fez terapia. Nesse período, ele passou por uma neurologista infantil especializada em autismo. E em 10 minutos de consulta, num consultório pequenininho, assim, 3x3, ela falou: ele tem autismo, mas a gente só vai conseguir definir isso quando ele tiver uns 6, 7 anos, quando ele aprender a ler. E aquilo, cara, acabou comigo, porque quando eu recebo um diagnóstico, alguma coisa, eu vou atrás. Não importa se é. Eu sou o tipo de pessoa que, assim, tô com um caroço na garganta, já vou logo no Google, sabe? Não deveríamos, né? Mas eu sou essa pessoa. Ah, mas não consigo, né? Eu também. E aí Também sou. eu fui buscar, fui entender, eu li tudo que você possa imaginar sobre crianças com autismo e não encaixava. Eu olhava pra ele e eu falava, ele é uma criança diferente, mas não é autismo. E por 2 anos e pouco a gente ficou com esse pré-diagnóstico e eu sempre brigando contra e muitas pessoas falando, ah, você tá em luto, você tá em negação. Eu falava, gente, eu consigo ver que não é, é outra coisa. Pode ser que tenha Uhum. outro nome, pode ser que nem tenha nome, E não era uma mas... questão, o que eu vejo na tua trajetória é que não era uma questão assim de que eu não quero que seja. Eu tô vendo que não é. A questão é essa. Não é o problema de Exato. ser ou não ser o autismo propriamente dito. É assim, é esse Sim, diagnóstico, eu tô vendo que não é, que tem uma linha ou outra que combina, mas que tem um monte de outras que não combinam. E tipo, não é, né? O meu, sim. meu feeling materno e as minhas buscas e as minhas pesquisas me dizem que não é isso, né? Exato, Foi um eu negócio sempre meio nesse falei caminho. isso. Se for, tudo bem, não tem problema nenhum. Vamos em frente, vamos Sim, aprender a lidar, vamos não era descobrir uma as coisa melhores contra o formas. diagnóstico de autismo. Era uma questão que assim você estava não concordando com o diagnóstico que você, pelo que você via, pelo que você olhava no diagnóstico, no que era para se apresentar, para se ter aquele diagnóstico, né? E Isso, qualquer que fosse ele, né? Na verdade, exato, nesse caso era o autismo, mas podia ser qualquer outro que você entendesse que não fazia sentido no seu olhar, né? exato, exato. Eu cheguei num momento, Isa, que eu tava quase entrando em depressão, porque eu só pensava nisso, só falava nisso. Meu casamento quase acabou porque eu não conseguia viver além disso. E eu falei assim, não, peraí, não é uma pessoa que me falou. E eu procurei outros profissionais, os outros profissionais diziam que não, mas eu ficava com aquela primeira pessoa, sabe? Eu preciso tirar essa prova. E eu ia demorar anos para tirar essa prova. E até que chegou um momento que eu falei assim, chega, eu vou parar de comparar o meu filho com outras crianças. E vou passar a olhar o que ele tem de bonito, o que ele tem, as diferenças dele, o que traz de bonito para ele, para o mundo. E eu comecei a perceber que a forma pura como ele enxergava o mundo, essa sede por descobertas, pelo desconhecido, e eu comecei a me apaixonar de novo pelo meu filho diferente do padrão, Que né? Mas lindo.
por muitos momentos eu deixei de ir na casa das pessoas porque ele era aquela criança que ele não ia respeitar o bibelôzinho de cristal da pessoa que estivesse ali, ele ia querer passar a mão. Então eu deixei de frequentar reuniões de igreja porque ele sempre era criança que no fim dava chilique, que no fim dava algum problema, que acabava, né, destoando ali da maioria das crianças. E quando eu olhei para ele como o Gustavo e me apaixonei por ele, aí eu entendi o que eu estava fazendo ali, qual que era o propósito de vida dele e meu naquela situação. Ele veio para me ensinar, ele veio para mudar o mundo de alguma forma, e é Os nisso que eu vou convites me da vida, né? concentrar. Os convites da vida, né? Por que essa Sim. criança? Por que para mim? Né? O que ela veio me ensinar? O que é o convite da vida? Qual é o processo que a gente precisa passar junto para a gente ser melhor ainda depois de passar isso junto, né? É o convite Sim. da vida. Nada por acaso, nada é sem querer, nada é aleatório, né? Tudo tem um É. propósito, né? E aí a gente precisa realmente buscar se agarrar numa parte mais sutil da vida para conseguir aprender a ler esses propósitos, né? Dar sentido para esses encontros, para essas situações, para esses momentos, né? É muito lindo isso. E Sim. alguém falou uma coisa aqui que eu achei interessante, que foi a mãe de dois USA, né, dos Estados Unidos. Meu filho é gifted e bastante parecido os comportamentos. Tem a ver? Sim, hoje faz algumas semanas, acho que já faz 2 meses, que a gente fechou o diagnóstico do Gustavo, ele é superdotado. Depois de que é o Ah, gifted, né? Em inglês é o gifted. Que aham, foi um aham. processo com vários profissionais. E hoje a gente tem um nome para o jeitinho Gustavo de ser. Mas Uhum. hoje eu entendo que assim, o nome naquela época não era importante. O importante era a Uhum, forma como eu estava enxergando ele, como eu estava encarando toda a situação, né? uhum, E uhum, dentro do contexto de mães, eu era mãe com um monte de outras amigas mães, a sensação que eu tinha é que tinha alguma coisa de errado com meu filho. E quando a gente tem essa sensação é muito ruim, porque você está sendo uhum, julgada pela sociedade em volta, sabe? uhum, De uhum, uhum. você não está fazendo direito, você não está sendo uma boa mãe, você não está educando o seu filho, ou sei lá, mas A isso é uma sensação que coisa a que gente falhou, né? Em algum ponto, não é? isso, que deu errado, né? Seja lá o que for que você fez, Uhum, ou que a tua junção genética ali fez, mas que deu uhum, errado. E é uma sensação muito ruim. Eu acho que mãe nenhuma devia sentir isso, sabe? uhum, Eu sempre tento falar para as pessoas tomar cuidado com os julgamentos que quando você olha a criança do vizinho, né? Quando você olha uma criança, isso é uma coisa muito importante. Quando você vai no supermercado e tem uma criança fazendo birra, né, gritando, se esperneando no chão porque queria o bendito do ovinho lá, gente, como é que é o nome? Kinder Kinder Ovo, Ovo. né? Que fica ali na altura dele na hora do caixa, que você já tá ali há 1 hora no mercado, não aguenta mais falar não, não, não. Aí você tem que ficar ali 10 minutos esperando com o ovinho ali na frente da criança, né? Quando você vê uma criança fazendo birra, não é porque é uma criança mal educada, é porque ela tá aprendendo a lidar com o não. É porque atrás Uhum, daquela criança tem uma mãe que falou não. E, tipo, parabéns pra essa mãe. Se você vê uma criança uhum. fazendo birra, você tem que ir lá e falar assim, parabéns, mãe. Né? É, Não? não é fácil, não. Eu acho que tem duas coisas muito lindas também nessa parte de que você está falando, assim, da relação entre mães, né? E são duas coisas que eu não quero deixar passar. A primeira é essa que você está trazendo do julgamento. Como a gente está treinado para julgar muito rápido, né? Isso é um treinamento cultural. A gente faz isso o tempo todo. Então, quando a gente vai num evento de família, né, com os nossos filhos, e a gente volta, por exemplo, desse evento de família e fala mal da roupa da fulana, fala mal do penteado do outro, fala mal do que estava feio, que estava. A gente está treinando os nossos filhos para julgar, para ficarem assim também, para olharem o que está errado no outro, o que está de ruim no outro, o que está diferente do padrão no outro e criticar, né? Sem querer. A gente não sabe que a gente Uhum. está fazendo isso. É automático. E por que a gente faz? Porque a gente viveu no meio que também fazia. E todo mundo faz. E aí a gente vai nas redes sociais e a gente vê, eu vou nos lugares só para falar mal dos outros. Ha, ha, ha. E todo mundo, ha, ha, ha. Quem nunca? Ha, ha, ha. Ha, 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 ha.
Aí a gente vai na praia, a gente tá deitado na praia e tá pensando que alguém tá olhando pra gente, que alguém tá vendo o nosso biquíni que tá certo ou tá errado, se arruma ou não arruma. A gente fica desesperado nesse lugar, porque a gente vive nessa sociedade que foi treinada e continua treinando as pessoas para julgar, julgar, julgar. Tá diferente do padrão, vamos rir, vamos ridicularizar, vamos diminuir, porque somos egocêntricos com baixa autoestima e precisamos diminuir o outro para nos sentirmos um pouquinho melhor. Uma tristeza. Né? Então esse é um ponto que eu acho que é lindo do que você traz e que a gente precisa dar luz, assim, dar voz, dar vez. O que é que nós estamos fazendo enquanto sociedade sem nem perceber, conosco e com as nossas crianças em relação ao julgamento. Esse é um primeiro ponto. Porque a gente brinca com isso. E quando a gente brinca, fica leve, fica suave. Aí a gente aceita. Fica natural. Sabe assim? E aí é um negócio que eu chamo de travestido. Travestido, porque você pensa que é brincadeira, você pensa que não tem maldade, você pensa que é pouca coisa, que é pequeno, que é só um comentário, que é só... Mas a gente está causando um câncer na criança que está crescendo e dando continuidade para esse câncer da sociedade, sabe? Que é julgar e não ter, sabe? Ai, não, a criança da outra, ai, olha mãe, olha isso, olha aqui, é permissiva, autoritária, botando, né, rótulo em todo mundo. O segundo ponto que eu quero trazer aqui, que eu também acho que é uma questão social, de cultura e da forma como a gente se organiza enquanto sociedade, é o dualismo, certo e errado. Tem alguma coisa de errado com a minha criança, né? Porque a gente tem essa mente dualista, né? Pra gente é certo ou errado, padrão, não padrão, céu, inferno, branco, preto, bom, ruim, né? E viver nessa vida, e tem gente que vive uma vida inteira com isso, só com duas opções para tudo, a gente vive uma vida muito limitada. E a maioria de nós vive uma vida inteira só com duas opções para tudo, porque a gente aprendeu assim, isso foi aprendido, isso foi colocado para nós, né, como modelo mental, como mindset, como mundo, como é assim que a vida funciona, né? E é uma pena, porque aí, na verdade esse foi o convite que a vida te fez, né? A sair desse lugar de que só tinha o certo e o errado, né? De que só tinha um jeito de ser certo, que só tinha um jeito de ser bom, que só tinha um jeito de ser positivo. Olha, eu repito todinha. Porque assim, não tem só um jeito de ser bom, de ser certo, de ser potente, de ser incrível, de ser maravilhoso, de viver a vida, de dar certo, de funcionar, de ser feliz. Não tem, meu Deus, tem milhares, milhões de jeitos, né? Então eu acho que essa marca registrada da tua trajetória, né, de mostrar que não existe só um jeito de estar certo e um jeito de estar errado, né? Existem, e agora é o que você traz, né? O jeitinho Gustavo de ser, e que aí as pessoas vão encontrando o jeitinho Petros de ser, o jeitinho Pedro de ser, o jeitinho Luísa de ser, o jeitinho Elis de ser, e aí a gente vai vendo, né, o tanto de jeito de ser potente, feliz, saudável, a neurodiversidade, né? Sabe? Então, assim, esses dois pontos para mim, de tudo que você trouxe até aqui, eu acho que ficam para a vida, assim, porque seja qual situação a gente viva com a nossa criança, a tua situação vivida, a tua trajetória, nos coloca nesse lugar de questionar esses dois pontos que servem para todo mundo, sabe? O quanto a gente está na cultura do julgamento, o quanto a gente relativiza e suaviza isso, o quanto a gente torna isso banal e jocoso e divertido, que aí fica até uma coisa aceitável, e o quanto isso está destruindo mães, crianças, relações, pais, pessoas, né? Aí a gente está vendo o cyberbullying, que é uma consequência deste julgamento jocoso, barato, fácil, né? E ok, né? E o quanto ter só duas opções para certo e errado, para bom e ruim, para, né, em qualquer área da vida é limitante, né? É limitante. É muito especial. Já te agradeço assim, de montão, de sem limites, por ter trazido esses dois pontos assim para a gente colocar aqui, porque assim, se a gente sair dessa conversa que está na metade, mas se a gente sair dessa conversa com esses dois pontos, tá na nossa cabeça, a gente já vai mudar. A gente já teve transformação no olhar, sabe? Porque, assim, é muito grave o que nós estamos fazendo com isso.
né, na nossa sociedade. É um E ciclo que a agora? gente não quebra, né? Aham. Muitas vezes, É, né, sem consciência, a gente só replica, né? Só é. replica. E agora? E como vocês estão agora? Como vocês estão nesse momento? O que que faz quando descobre que uma criança tem superdotação? Como é que é? Olha, é novidade para mim também. Hoje eu penso, olhando para trás, nossa, estava tão na cara, como é que eu não reparei? Né? Quando eu abri o diagnóstico, eu não gosto de falar diagnóstico, porque aqui no Brasil a gente pensa em diagnóstico, pensa em patologia, né? E superdotação não é uma patologia, é uma condição neurológica. Enfim, o cérebro se desenvolveu de uma forma diferente, mas a gente fala diagnóstico mesmo. Quando eu abri o diagnóstico no Instagram, muitas pessoas falaram: Nossa, eu sempre soube, eu sempre desconfiei. Eu falava: Gente, por que vocês não me falaram isso antes? Porque pra mim nunca passou pela minha cabeça. Então é novidade para mim também, é uma coisa, um mundo que eu estou entrando agora. Vem outras preocupações, outras demandas. Vem a preocupação da escola, a escola vai atender. Você já começa a ouvir os alunos superdotados, eles têm problemas com ósseo dentro da sala de aula, porque o ensino tradicional hoje em dia é muito repetitivo para que as crianças consigam aprender, mas as crianças com altas habilidades, você precisa falar uma vez só, ela já aprendeu. Então, as outras vezes, ele já fica ali, né, maçante demais, tá dentro da sala de aula. Então, hoje a gente tem que buscar enriquecimento curricular para que ele consiga suprir as necessidades, as buscas intelectuais dele, as buscas de conteúdo. Então, as altas habilidades, as crianças têm focos, né? O Gustavo tem facilidade em física, química e biologia. Ele sabe a tabela periódica inteirinha. O Petros e Uau! ele, a hora que sentarem para conversar, ninguém vai nem entender, né? Vai ser maravilhoso. Eu não vejo a hora. Então, ele vai A fazer gente bem que já cursos. tentou, né, gente? A gente bem Já, que já não, tentou, mas nós vamos conseguir, cara. acho que a gente vai ter que fazer uma live, Isa, desse encontro, desse momento. Maravilhoso, vamos. A Fazer uma gente tá live num desses dois ensaio, conversando. né, gente, para esses dois encontrarem, que não rolou ainda, mas vai rolar, vai Vai rolar. rolar, vai rolar. Dois meninos Muito apaixonados legal. por física, né? Sim, Imagina só. sim, Então, sim. é buscar oferecer para ele ferramentas para que ele consiga suprir essa necessidade de aprendizado. Porque a escola, por mais bom trabalho que ela faça, ela não vai conseguir colocar para ele. Ele está no segundo ano hoje. Não vai conseguir colocar para ele um conteúdo de tabela periódica, né? Uhum. Então, cursos extracurriculares, né? Acompanhamento neuropsicológico é importante para que a gente sempre tenha noção do que está acontecendo na cabeça dele. As crianças com altas habilidades, elas são mais perfeccionistas, elas se cobram absurdamente, elas não podem Uhum. errar. Elas têm essa consciência de que elas são muito inteligentes, por mais que a gente não fique falando, elas têm essa Uhum. autoconsciência e elas, quando elas erram, elas ficam muito bravas, elas podem se descontrolar. Eles não sabem perder. Perder num jogo faz perder o controle. Então é importante esse acompanhamento de uma psicóloga especializada, né? E o que mais for aparecendo ao longo da vida dele. Entendeu? Então é um Uhum. desafio atrás do outro. Cada fase vai ser um novo desafio. Uhum. Aqui, Acho que né? tem essa parte emocional muito latente, né? Porque é o que você falou, né? Eles sabem que são bons, né? E que são, enfim, e daí não se permitem errar, né? O perfeccionismo ali batendo com força de tipo, não, Sim, todo mundo erra, eu não, eu é. não, né? Todo mundo... e aí o peso que eles mesmos acabam se colocando nisso, né? Nesse lugar, né? Então Sim, é sim. muito. E é um negócio que mexe muito com o cérebro. Você gosta de falar bastante, mexe com o cérebro. Então, eles têm um nível de ansiedade maior do que a maioria das pessoas, já. É default, assim, o tempo todo eles são mais ansiosos do que as pessoas, mesmo sem querer. E aí isso Olha. traz todas as ites. Rinite, Uhum. sinusite, bronquite, dermatite, todas Uhum. essas doencinhas de inflamações, porque o corpo está ali o tempo todo naquele nível de ansiedade, e eles vão Uhum. se estressando, somatizando, pode ter gastrite. Então, a gente tem que estar sempre ali tomando cuidado, de olho, encontrando válvulas de escape para eles, né? Uhum. Seja no Uhum. esporte, seja.
enfim, depende de cada criança. Mas essa é a conduta a partir de agora, digamos assim. Uhum. E na relação com as outras crianças, cara? Ele tem amigos, ele se relaciona bem? Como que é essa parte? Se relaciona super bem. A escola até falou que ele foi muito melhor do que esperado, porque ele entrou só em agosto, porque a gente veio viajando, né? E aí eu terminei o homeschooling o semestre para ele começar um outro semestre na escola. Então, ele foi super bem, mas ele tem um limite de interação social. Tipo, chega uma hora que para ele já deu. Ele, eu me, ele faz parte das crianças introspectivas daquela palestra que você deu lá no congresso, né? Para Uhum, quem tá aí e não uhum. ouviu, seria legal a gente depois fazer uma live só sobre crianças tímidas, Isa. Cara, é um assunto que tá assim me fascinando muito, cara, porque como a gente vive nessa cultura de extroversão, né? E como a gente valoriza a socialização e o extrovertido. E aí a criança que é mais introvertida sofre, o adulto também sofre nessa cultura de extroversão. E a gente acha, de novo, que tem alguma coisa errado com eles, que É, eles precisam sim. alguma coisa, fazer alguma coisa com isso, né? Uhum, Desenvolver-se nessa parte, quando na verdade tem muita coisa linda para a gente aprender com eles, né? Tem muita coisa sim. potente em ser introvertido também, né? É muito Uhum. legal, é muito legal. E É, ele então faz parte dos introvertidos. faz parte dos introvertidos, ele faz amizade muito fácil. Isso é uma coisa que até fica assim, será que é introvertido mesmo? Mas ele tem um limite de socialização, entendeu? Chega uma hora que, tipo, já deu pra mim, quero ficar no meu canto, no meu silêncio, com os meus pensamentos. A cabecinha deles não para, é o tempo inteiro pensando em alguma É, coisa, eu criando fico alguma coisa. imaginando que já deve ter um estímulo interno tão gigantesco, né? Assim. Que às vezes o estímulo externo já foi over, já deu, tá bom já, É, né? Ok, uhum, agora deixa eu ficar só com é. os que eu já tenho aqui na minha cabeça mesmo. Exato, acho que é Só isso com os que mesmo. já, só com os que já fazem parte É. de mim, né? E nada mais, né? É, isso é uma Então, coisa que a gente, como pais, precisa entender e respeitar também, porque hoje a gente mora na frente no parquinho, daqui no condomínio. Aí nós todos vamos pro parquinho, a Rafaela, que é extremamente sociável, fica lá, fica o dia inteiro, se deixar até esquece de comer, e o Gustavo, de repente, você olha, cadê? Voltou para casa sozinho, nem deu tchau, nem nada. E no começo a gente ficava, chama ele lá de volta, ele tem que socializar, ele tem que brincar, ele tem que, né, sair uhum. Nossa, a gente tem que ir pra rua. E hoje a gente consegue entender e respeitar que é o tempo dele. Se ele quer, ele vai. Se ele não quer, ele não vai. É, eu acho que a gente sempre tem que ter aquele olhar cuidadoso, né? E que você tem. E aqui eu estou trazendo, porque como a gente está falando para bastante gente, é bom a gente ter esse olhar. Eu vejo que assim, existe uma linha muito tênue entre respeitar e entre validar algo que pode dar ruim, Sim, né? com certeza. Porque assim, Sim. olha que coisa interessante. Se eu tenho uma criança super extrovertida, o caminho de desenvolvimento dela é aprender a se conter, é aprender a silenciar, é aprender a ouvir, é aprender a meditar, é aprender a ouvir a voz interna dela mesma, né? A conectar com o sagrado, porque não para, eles ficam para fora, para fora, para fora, para fora, para fora. O caminho de É. desenvolvimento é conseguir conectar com o lado de dentro. Se eu tenho uma criança introvertida, o caminho de desenvolvimento dela é, sim, estabelecer as conexões para o lado de fora, né? Conseguir falar, se expressar, se colocar, fazer valer a sua opinião, né? É esse caminho de desenvolvimento. Então, quando eu vou respeitar, né, uma criança no seu jeito de ser, não quer dizer que eu não vou ajudá-la a desenvolver-se no Sim. seu caminho de evolução. Isso é muito Uhum. importante a gente trazer assim, com os pingos nos is bem colocadinhos, porque quando Claro. a gente faz só aquela frase, vamos respeitar, muita gente acaba validando uma involução, ou seja, né, é Sim. desse jeito mesmo, vou respeitar. E aí, ao invés de caminhar um caminho de evolução, de ser assim, de respeitar-se assim e de desenvolver-se, já que veio assim, né, eu acabo aceitando e acatando aquela forma de ser sem evoluir. E nós estamos na vida para evoluir, todos os seres estão, Sim. né? Então é isso que eu gosto de deixar bem claro, assim, para a gente não correr esse risco,
né? Sim, sim. Porque é Uhum. sim para respeitar, não é para ir lá buscar toda vez o Gustavo de dentro de casa e trazer de volta para fora. Não é isso que eu estou Uhum. dizendo, né? E você sabe que não é, mas eu estou deixando Uhum. aqui, né, didaticamente para todo mundo que estiver Sim. vendo, porque às vezes a gente não sabe mesmo. Às vezes a gente acha que tem que trazer toda vez de dentro para fora e forçar que socialize novamente. Ou às vezes a gente deixa Deixar nem sempre, chama. É. né? Porque é o jeito Uhum. dele e pronto, e acabou. Então, de novo, os extremos, né? E a visão Sim. dualista, né? De ou eu Uhum. só deixo em casa porque esse é o jeito dele, ou eu só estimulo porque esse é o jeito dele, né? Então, É, calma. exato. Vamos Uhum. analisar cada contexto, vamos analisar cada dia, vamos analisar a disposição, vamos analisar o histórico, como está, como tem sido, como tem vindo, né? E aí a gente, diante da análise do todo, naquele dia decide se vai chamar de novo, se não vai, se vai escolher outra Sim. coisa, se vai estar tudo bem que foi para dentro, né? Enfim, esse Uhum. monte de É. coisas, de variáveis ali, que eu acho que é muito importante a gente trazer para a conversa, para a consciência mesmo, né? Para a gente É não correr o importante, risco. é importante a gente tirar eles da zona de conforto deles, né? Para eles quebrarem essas barreiras, essas pequenas barreiras, mas em doses homeopáticas, né? Analisando sempre o contexto. Então, assim, o meu objetivo é respeitar e desenvolver. Como Sim. hoje, com a situação que se apresentar, eu vou em busca do meu objetivo, né? Uhum. Talvez hoje, né, seja um dia de deixar um pouquinho mais. Talvez hoje seja um dia de convidar um pouquinho mais. Talvez. Então eu vou Sim. analisando tudo. É por isso que não é simples. E é por isso que a minha bandeira é preciso estudar para ser pai e mãe. Porque se fosse muito simples, né? Era fácil. Ah, então, ó, esse veio quietinho, você estimula o tempo inteiro a socializar. Olha que fácil. Esse veio do falante, então você estimula o tempo inteiro para se calar, para aprender a ouvir, beleza? Olha que fácil, gente. Era fácil, Isso mas aí ia não ser é. muito tranquilo. Não é, não é. Então é legal a gente saber que assim é dinâmico. Em alguns momentos a gente é assertiva quando deixa fazer o que quer. Em outros momentos a gente é assertiva quando, opa, será de Uhum. novo? Quanto tempo você está Força fazendo um só o que pouquinho a você quer? E situação. assim, será que a gente não vai achar um jeito de ser diferente, de ser prazeroso, de ser envolvente? Isso aqui que eu acho que está precisando. Me parece fazer sentido dar uma chacoalhadinha nessa zona de conforto agora, nesse momento. A vida está estável, está tudo bem, parece que é um bom momento, né? E aí a gente vai vivendo nessa dinâmica toda, né? Nessa dinâmica toda que é a vida, né? É. Muito legal. Temos uns comentários aqui, temos até uma pergunta, ó. A Dressa Rezende Hum. mandou aqui, ela disse: Minha filha, vou botar aqui que ela mandou lá na ferramenta bonitinha de pergunta, ó. Ela falou assim: Minha filha viaja nas aulas. Peguei professora particular para ajudar, mas hoje as notas vieram no zero. E Nossa. aí, gente, você tem alguma situação desse tipo de viajar, de não prestar atenção? Você fez homeschooling? Talvez você tenha até algo a ponderar nesse ponto aí, não sei. O que você Sim, teria? eu estava até ouvindo enquanto eu fazia academia hoje, eu estava ouvindo um podcast sobre crianças com TDAH. Pode ser, não pode não ser, né? No caso da Dressa aqui, teria, Uhum. dependendo da idade, tem muito a ver também com idade, com comportamento, mas é muito legal a gente passar sempre por neuropsicólogos para entender esses comportamentos. Eu falo hoje que terapeuta ocupacional, neuropsicólogo e psicólogo, que são coisas diferentes, né? E até a fono, Uhum. eu acho que deviam ser profissionais que deviam estar todas as semanas na escola com as turmas. Uma vez por semana, sabe? Uhum. Como uma matéria Uhum. fixa mesmo. Porque é tão importante, às Uhum. vezes, o neuropsicólogo, o psicólogo, a fono, a TO, elas têm um olhar que você fala assim, poxa, se eu trabalhar isso aqui, já vai ser outra criança. Então, seria legal, Uhum. Dressa, você entender aí dentro do teu contexto se acha que é importante, né, e ir atrás de uma ajuda. Quando a gente está procurando ajuda, não quer dizer que nosso filho tem alguma coisa, que ele tem um problema, uma doença. É você procurar dar um check ali, no, beleza, fiz a minha parte, ajudei naquilo que precisava e vamos seguir em frente, né? Eu acho que é importante deixar isso claro.
É O que que eu recurso, né, acho? Cá? É recurso. A gente Exato. tem, sei lá, você tá com frio, você faz o quê? Você se cobre, né? Isso, exatamente, exatamente. Você tá Simples, com dor de entendeu? cabeça, você vai ficar lá curtindo a dor de cabeça? Às vezes, emocionalmente, essa criança está com algum frio e tem alguma coisa que pode cobrir. Isso, Ponto. Às vezes, exatamente. cognitivamente, essa criança está com algum frio e tem um cobertor que pode ajudar. É simples Isso. assim, sabe? Não precisa achar que é algo extraordinário né? É mais Exato. simples, às vezes, E olhar, às né? vezes a gente, como mãe e leiga, e pai e leigo, quebra tanto a cabeça por um negócio que você chega num profissional e ele olha e ele faz assim, às vezes 3, 4 sessões já resolve o problema da criança. Você fala, meu Deus, eu tô ali há um ano, né, tentando acertar e era só isso. Então, assim, é super, super legal, super importante ir atrás de um profissional qualificado que ajude. Mas o que eu estava ouvindo hoje nesse podcast de TDAH? As crianças que elas geralmente elas apresentam dificuldades na escola, ou falam demais, bagunçam demais. O que os professores costumam fazer? Pelo menos na minha época, né? Porque eu não estou mais dentro das escolas, mas colocava a galera lá para trás. A galera do fundão que quer fazer bagunça vai lá para trás. Essa criança que está sentada lá atrás, se ela já não prestava atenção no meio da aula, lá atrás ela não vai, no meio da sala, lá atrás ela não vai prestar. Então, tentar pedir para a professora deixar ela lá na frente, tentar entender quais são as dificuldades dela. O Gustavo, ele tem algumas questões de esquecer o que ele leu na pergunta da prova. Ele tira sempre 10, porque é muito fácil para ele. Quando ele tira 9,5, você vai olhar lá, escreva 4 animais, ele vai lá e escreveu 3. O que eu tive que fazer? Isso orientada pela terapeuta. Eu tive que ensiná-lo a pegar um marca-texto durante a prova. Filho, você vai entender o que a gente está falando aqui, o que está perguntando, o que a pergunta quer saber. Grifa com marca-texto 4 nomes, animais selvagens. Porque a hora que você bater o olho, você vai lembrar. Então, utilizar esses recursos, né? Precisa entender, é muito difícil da gente olhar e falar assim, uma criança que só tira 0, né? É muito difícil a gente falar assim por alto, sem conhecer. Dressa, se você quiser depois chamar pra gente trocar uma figurinha, tô aí à disposição. Mas você tentar entender qual que é a dificuldade da criança dentro de sala de aula. Eu acho que esse é o principal objetivo para ajudar Boa. essa mãe. Uma coisa que eu acrescentaria é o estudo dos temperamentos. Porque eu vejo também que a gente faz uma confusão danada entre transtornos e temperamentos, né? E às vezes a gente tem uma criança lá que sei lá, tem bastante componente sanguíneo, por exemplo, dentro do temperamento. É uma criança que não vai aprender sentada na cadeira 4, 5 horas por dia. Não vai, entendeu? Ela vai causar, vai ser ruim para ela, vai ser ruim para o professor, vai ser ruim para os colegas, vai ser ruim para todos. Enquanto que se eu entender isso e achar de repente uma escola que tem uma metodologia um pouquinho mais flexível, um pouquinho mais, né, talvez muda tudo já, né? Então, eu acho que também tem isso, sabe? Às vezes a gente fica procurando problemas só na criança. E às vezes a gente pode mudar o ambiente e perceber que a criança, na verdade, nem tem problema, né? Então, eu acho que vale também esse olhar ampliado para o todo, para o ambiente, né? Para as relações, para o temperamento, para essas conexões que faz realmente muita diferença, muita. Com certeza. Muito bom. Show de bola. Tem mais coisas aqui, hein? Vamos ver. Tem gente falando sobre essas questões também. Aqui tem uma pergunta que eu acho legal. A Raquel Avaz, ou Raquel Avaz, não sei. No caso de uma criança superdotada, a emocional não acompanha na mesma velocidade, tá? Ela quis dizer assim, o cognitivo e o emocional, né? A maturidade emocional não acompanha na mesma velocidade, né? Ela tá confirmando, tipo, é isso aí mesmo? Praticamente sim, a resposta seria praticamente sim, porque tem crianças que até são mais maduras emocionalmente, mas sempre o cérebro intelectual, o lado intelectual vai estar mais avançado do que a maturidade. Sempre mais rápido. Sempre mais rápido. Isso, em proporções menores, é o que acontece com o temperamento colérico. Com o temperamento colérico isso acontece. O cognitivo vai antes do emocional. Então, é muito comum, quem tem criança colérica, que é o meu caso, né? Você olhar para a criança e falar assim, mas você já entende, por que você está chorando? Mas você já sabe isso aqui, por que você está desse jeito? Por que você está se jogando no chão? Por que você está... Você já entendeu, cara, você já... Então, assim, o cognitivo vai
e o emocional não dá conta ainda, né? A criança, ela até entende, mas ela não aguenta. Exato. Ela não aguenta, né? Então, por isso que ela ainda tem reações que você fala, parece que não está compatível com a compreensão que você já Aham. tem. Não está mesmo, por causa disso. Eu Muito tenho uma legal. colérica em casa também, a Rafinha. Ela é bem assim. Ela Não tem, é? tem E ela tem maturidade emocional, Isa. Ela entende. A gente assistiu muitas vezes, enquanto a gente estava em lockdown na Tailândia, o filme Divertidamente com ela. Ai, E adoro. assim, nossa, é incrível, né? E é um filme super adulto, eu acho, né? Um tema muito adulto, né? E ela ali com Maravilhoso. três anos, ela conseguiu compreender o que tinha na cabeça dela. E quando ela estava Maravilhoso. aprendendo a nadar ali na piscina, ela falava, mamãe, o medo tá no meu controle agora. Aí quando ela ficava com raiva, ela fazia assim com a mãozinha, ela falava, o raiva tá tomando conta de mim. Então ela tinha noção do que estava acontecendo na cabecinha dela por causa do filme, né? Então ela é Maravilhoso. extremamente madura emocionalmente, mas a gente pega esses momentos com ela, de falar assim, você já sabe o que está acontecendo aqui, por que você está com esse comportamento? E às vezes É o que isso. acontece com crianças tão maduras emocionalmente é que a gente cobra como se eles tivessem mais idade, né? Principalmente quando eles não Exatamente. são o primeiro filho, né? Que é o Eu caso sempre dela. falo isso. Eu falo que assim, com as crianças coléricas, a gente sobe o sarrafo sem perceber. A gente está Isso cobrando mesmo. deles coisas que a gente não cobraria de outras crianças, porque eles dão conta. Eles mostram que Exato. dão conta. E aí Uhum. eles até querem, eles até gostam de ser desafiados, né? Estimulados e tal. Só que a hora que a gente se dá conta, cara, tem 3 anos, tem 5 anos, tem 10 anos, tá Isso. parecendo que, né? Aí de vez em quando eles têm alguma reação mais ingênua de mostrar que ainda não sabiam nem isso, não sabiam o nome daquilo, nunca tinham visto isso. Você fala, nossa, cara, é muito criança. É. Aí que você se dá conta quanto ainda é É. criança, né? Então eu vivo isso todo dia com o meu. É bem assim eu também. De cara, ainda é muito criança, meu Deus, muito bom. É, Ó, tá é chegando um bem. monte de pergunta, um monte. É... Ah, tem uma pergunta sobre temperamento, não vou deixar passar, cá. É possível ter dois tipos diferentes de temperamentos, tipo sanguíneo e melancólico? Absolutamente sim. Na verdade, todos nós temos os quatro, né? Colérico, Isso. sanguíneo, melancólico, fleumático, e o que varia é a proporção entre eles, né? Então, geralmente, dois são os nossos dominantes e subdominantes, né? Os que mais tendenciam a explicar as nossas ações, reações, sentimentos, comportamentos, formas de se expressar, de se colocar, né? E é sim possível ter sanguíneo e melancólico como dominante e subdominante, ou o contrário, né? E o que acontece quando isso rola, né, na cabecinha da pessoa? Quando ela Um tem um conflito sanguíneo absurdo. e um melancólico como dominantes, ela pode ter situações conflituosas, em que parte dela desejava, né, ir, fazer, acelerar, e parte dela, não quero, né, quer frear, quer ficar, quer, enfim. No caso do sanguíneo e do melancólico, é uma combinação muito legal, porque a pessoa tem muitos recursos para oferecer. Ela tem uma sensibilidade grande do melancólico, ela tem a calmaria do melancólico, o afeto do melancólico e a animação, a alegria do sanguíneo, né? O humano, né? O Uhum. relacional do sanguíneo. Então é uma combinação legal. Minha mãe é melancólica sanguínea, nessa ordem, porque a ordem muda tudo, tá? Melancólica Ah, sanguínea. Não sanguínea melancólica. Que, aliás, é o tema do próximo curso que eu estou fazendo ainda na vida, aqui, um aprofundamento nos temperamentos, falando exatamente sobre a ordem do primeiro e do segundo, que muda tudo. Né? É muito interessante, muito mesmo. Eu adoro, né? Se eu ficar já é um que eu entrando. tenho que pôr na minha lista. Ai, gente, se eu fico entrando aqui. Ó, gostaria de saber qual foi o neuro do Gustavo. Vejo meu filho em tudo que você fala. E aí, para Ah, que Dai? legal. Você fica à vontade de falar assim? Ou você quer mandar para ela depois? Qual que é essa? É que eu não me lembro o primeiro nome dele, alguma coisa Weberman. Dai, me escreve que eu procuro direitinho e te mando até o endereço, tá? Uhum. Mas eu acho que mais importante do que o neuro vai ser a neuropsicóloga, porque é ela que vai avaliar. O neuro só vai Uhum. olhar e vai dizer, eu preciso de uma avaliação para tal coisa. Então, ele vai te Uhum. encaminhar para a neuropsicóloga. Então, se você Provavelmente ele é quiser. que pede os exames, né? Ele pede os Isso, exames exatamente. e aí vai para Uhum. neuropsicóloga. Aí. É. Legal.
Porque o que precisa para diagnosticar, seja TDAH, altas habilidades, é a avaliação neuropsicológica. E quem faz isso é a neuropsicóloga. Se já tiver indicação de superdotação, é legal que seja um neuropsicólogo que tenha já esteja dentro da área da superdotação, porque tem crianças que é muito fácil receber o diagnóstico de TEA e não é TEA, tem uns limites muito perto um do outro. Umas linhas Então, tênues que separam. TEA, transtorno do espectro autista. Autista. É isso? Uhum. Beleza, beleza. Boa. Tem mais, hein? Rendeu a conversa aqui, ó. Rendeu, hein? Ai, Deus. Ó, moro em cidade pequena, poucas opções de escola. Como compensar os estímulos limitados das escolhas em casa? Então, se eu não tenho como escolher uma escola que me ajude, né, nesse processo aí, tem uma criança como o Gu, já estou na intimidade, como que eu, né, compenso isso em casa? O que você diria para essa pessoa, Luana Rossato? Luana. Bom, hoje com a pandemia tudo ficou online, graças a Deus. Então, por exemplo, os cursos de física, química e biologia que o Gu vai fazer agora nas férias são online. Então, acho que dá para encontrar recursos online. Isso se for uma criança já da idade dele, porque se for um pouco mais nova, aí eu acho que não vale a pena colocar o conteúdo através de uma tela, porque eles perdem a atenção rápido e tal, né? Então, precisaria entender aí. Mas se você tiver tempo de disponibilidade, porque não é toda mãe que tem, às vezes a mãe trabalha o dia inteiro. Se você tem tempo de disponibilidade, entenda quais são os focos do seu filho. Entenda quais são as demandas que ele tem. Uma coisa é assim, gente, o Gustavo ele tem muita busca por química, física e biologia, mas ele precisa ser estimulado nas que ele não tem, tá? Então, exato, porque senão ele perde o interesse. Ele é muito bom em um monte de coisa, só que ele tem um pensamento muito lógico, por exemplo. Então, o pensamento abstrato dele é muito fraco. Se a gente faz uma brincadeira de duplo sentido, esses dias eu brinquei com ele estava ansioso para que chegassem as férias. E, que as férias faltam só 6 dias, não sei o quê. Aí, porque a gente tem uma regra aqui em casa, feriado e fim de semana ele pode mexer no computador, jogar os joguinhos que ele tem e tal, e durante a semana não. E aí, quando ele falou isso, eu olhei para ele e falei assim, pode tirar o seu cavalinho da chuva, que a regra continua sendo a mesma, viu? É sábado e domingo. Aí ele, cavalinho da chuva? Ele parou no abstrato e tipo... Tá nem chovendo, né? Tá nem chovendo, não tem nem cavalo. Cavalo, chuva. Então, e é uma coisa que eu ainda tenho que aprender a exercitar o abstrato dele. Ainda vou ter que conversar com o terapeuta, tudo, pra gente exercitar, porque o concreto dele é muito, muito, muito forte. Então, se a professora fala, ninguém pode levantar da sua cadeira agora. Se o menino tá apertado para fazer xixi, ele vai segurar até fazer xixi nas calças, porque a professora falou que não pode levantar. Que não pode. Se eu falo uma coisa que se encontra com o autismo, né, Cá? Por isso que talvez leve a algumas confusões, porque isso no autismo também acontece. Que eles são muito literais. Isso, exatamente. Então a gente tem sempre que exercitar, né? Entregar o que eles querem, dar o doce ali na boquinha da criança, mas exercitar aquilo que eles não estão conseguindo dar conta, né? Oferecer a salada também. Sim. Maravilhoso. Cá, só gratidão. A galera também está comentando aí que foi bom demais, que queriam saber sobre isso, que o papo foi maravilhoso, né? Que alguém aí está feliz em ouvir também, porque a gente falou coisas essenciais, olha que legal. Então, acho que foi muito produtivo. Eu adorei, foi uma delícia também conhecer um pouquinho mais vocês, as histórias de vocês, né? E saber um pouquinho mais. A gente trabalha junto, mas às vezes a gente não entra, né, nos detalhes das coisas. E nessa live a gente conseguiu se conhecer um pouquinho mais. Eu estou muito feliz por isso também. Então, meu coração é só gratidão, de verdade. Que muito bom, especial termos esse momento aí. Muito legal. Fica o convite, né? Nós estamos com um desafio aí de 5 dias de conexão, que já foi ao ar, e o curso Ponte Emocional. A gente está junto nesse lançamento, eu e Cá, trabalhando, e mais uma galera.
né? E então fica o convite para todo mundo que ainda não se inscreveu, não assistiu, assista, ainda dá tempo. A gente fala de culpa materna, paterna, a gente fala de autoestima, a gente fala de muita coisa boa e faz muita diferença na vida. Você chegou, Ká, a ter contato mais como mamãe no material, assim? Algo que você destacaria aí para o pessoal, para incentivar o pessoal a conhecer os 5 dias de conexão e o curso A Ponte Emocional? Sim, eu acho que sim. Nesses últimos 2 anos eu tive muito autoconhecimento eu, Karen, né, eu, meu espelho, o desafio, ele falou muito comigo, principalmente da culpa materna e da autoestima, né, da gente, e depois na outra, acho que conexão com o seu poder, se não me engano, era essa, de você ser quem você, né, quem você é realmente. Autenticidade. Isso fala muito para mim. Eu nunca aprendi a ensinar isso para os meus filhos. Eu sei, porque eu fiz terapia e tudo mais, mas eu queria aprender a trazer isso para os meus filhos, essa conexão com os meus filhos, né? Então está sendo muito legal. Eu estou fazendo o curso da Ponte Emocional, não assisti ainda todas as aulas, mas eu estou fazendo. E está sendo muito, muito importante, assim, porque é uma coisa que a gente vive tanto no automático, né? A gente tem um filho, a gente pensa que precisa da mala da maternidade, de todas aquelas coisas que vão dentro do quartinho da criança. E, cara, a gente não para pensar no principal, gente. No principal, que é o quê? É aqui e aqui. Né? A marca da fralda, a pomada, se vai ser a pomada que só vende nos Estados Unidos. Cara, isso não importa. O que importa é o que eles vão levar aqui dentro, que a gente vai se conectar com eles, porque o Gustavo já tem 8 anos, ele já não quer mais ficar perto de mim, meu colo. Então, assim, tem que correr, entendeu? Tem que correr enquanto é tempo para você conseguir se conectar. Porque um vídeo que me tocou muito foi aquele do pai ocupado, né? Tá aí, acho que nas tuas redes, de você, o filho vai, brinca comigo, agora eu não posso, agora eu não posso, agora eu não posso. De repente você é o pai que fala, vem aqui me visitar, e aí o filho já grandão fala, agora eu não posso. Eu falo, cara, é isso, porque assim, os meus pais não conseguiram criar essa conexão comigo como eu almejo criar com os meus filhos. Eu não tenho essa mesma conexão. Então, olhando pra minha história, eu falo assim, quero fazer diferente, quero me conectar com eles. Coisa linda, gente. É isso que a gente fica. Sim. Né? E eu fico super feliz e orgulhosa de saber que você está fazendo o curso. Porque a gente, às vezes, né, santo de casa não faz milagre, né? Então, às vezes, a equipe está lá, tem acesso a tudo e não tá, porque não dá tempo, porque não consegue, né, priorizar por uma série de coisas, né? Então, fiquei feliz demais de saber isso, porque eu também não fico pressionando nem perguntando, não, deixa as pessoas à vontade, né? E agora descobri que você está fazendo, não sabia, e estou muito feliz mesmo, né? E de ouvir isso que você colocou, assim, do que te tocou. Encerro, assim, com chave de ouro, feliz da vida, mais agradecida ainda, Cá. Gente, gratidão a todos vocês que acompanharam também, uma galera aí, muito obrigada, e a gente segue junto, se Deus quiser, que seja a primeira de muitas, se Deus quiser. Prazer, obrigada pelo convite, um beijo. Obrigada, gente. Gratidão demais. Um beijo, gente. Até a próxima. Vamos para o desafio. Beijo. Tchau, tchau.